Essa é mais uma edição do Mining Talks, hoje com o nosso convidado especial, o prezado Leonardo Gandara, que não é a primeira vez que nós fazemos, né? Estamos sempre conversando, assuntos muito interessantes. Eu gostaria de lembrar, logo no início, do nosso apoio da revista In The Mine, né? Nossa querida Tebs, nosso querido Wilson, sempre conosco aqui. E, por sinal, nós temos uma coluna jurídica lá, em todas as revistas. Leonardo, você é muito conhecido, né, no setor mineral, escreve muito, participa muito, por isso eu vou deixar que você faça a sua apresentação, mas com um enfoque do que você gosta de fazer quando não está trabalhando, que eu imagino que devem ser poucas horas. Né? Quem é o Leonardo quando não está trabalhando? Porque quando você trabalha, todo mundo te conhece, né? É muito bom ter você aqui, gosto muito do seu trabalho. Bem, muitíssimo obrigado, doutor William. Eu ser convidado aqui, né, mais uma vez, né, ainda mais por uma pessoa, um profissional como você, que para mim, eu até cito nas aulas ou eventos que eu participo, né, para mim é um dos grandes, assim, baluartes, né, do direito minerário brasileiro. Eu vejo hoje uma onda, né, pelo menos eu particularmente vejo uma onda de muita gente falando de minerário e mineração em geral, sem ter digamos, esse repertório, né, que eu particularmente sempre vi no senhor, muitos e muitos anos já acompanho. Eu tento, né, dar minha contribuição para as discussões, e quando eu não estou fazendo isso, eu gosto muito de assistir filmes, eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de séries. Eu acho que é uma, como é que eu posso dizer, uma forma de linguagem, né, tem várias formas de linguagem. Eu acho que o cinema, as séries, elas são uma forma de linguagem que me chama muita atenção, esteticamente, me abre um universo que eu, particularmente, no dia a dia não tenho contato. No dia a dia do trabalho nosso é outra forma de linguagem, então eu gosto muito de cinema. Algum gênero específico ou não? Não, eu posso falar o que eu não gosto, assim, eu não gosto de filme de terror, detesto, não consigo assistir, não gosto. Terror basta o dia a dia. Exatamente, para tomar susto já basta o dia a dia, né, assim, não preciso tomar mais susto fora do dia a dia do trabalho. Assim, eu tenho minhas atividades, né, assim, eu gosto de correr, inclusive, eu acho que, assim, correr, andar de bicicleta, eu acho que é uma atividade física minimamente, pelo menos para não ficar tão sedentário, ainda mais que a gente tem uma tendência a trabalhar muito, né, então eu tento equilibrar os pratos, né, gosto muito de ler, fico sempre aquele paradoxo, né, de querer ler mais do que eu efetivamente consigo, né, então, assim, esse sou eu, né, assim, acho que isso exemplifica bem, né, o que eu sou, né, fora digamos assim, do dia a dia. Eu já tive minha fase de bicicleta, isso há muitos anos, em que o máximo que você tinha, assim, quando você conseguia uma coisa, você conseguia um câmbio Shimano. Era o máximo que você conseguia. De sofisticado, né? Sofisticado, É uma bicicleta daquela de não sei quantos quilos e com câmbio Shimano. Mas aí tive uma fase muito boa de bicicleta, e hoje a questão de corrida é só mesmo em academia, sabe? Sim. E eu estava conversando com outro colega nosso, um advogado, ele também gosta de correr, discutindo os tênis mais adequados para corrida, sabe? Eu estou sempre olhando aí, no meu caso, eu procuro tênis com mais amortecimento, sabe? É bem interessante. Sempre tem alguém para conversar. Mas no meu caso, meu esporte preferido é o tênis. Porque minha mulher joga, nós gostamos de jogar, conversar, assistir, viajar para assistir. Então aqui não falta assunto sobre tênis, sabe?
Não, eu adoro tênis também, mas assim, eu não jogo, assim, eu gosto de assisti lá o Wimbledon, agora recentemente, o final lá na televisão, É, um jogaço. Um acho jogaço em termos, né? É exatamente, isso aí. Muito bom. Bom, hoje nós temos um evento especial que é apresentar esse. Deixa eu ver aqui. Esse é o último, seu Gandara, exatamente, é o o último. último, né? Leonardo André Gandara e Thaís Lino dos Santos. Mineração e sustentabilidade ambiental. Temáticas atuais de direito e sociedade. É da Dialética Editora, um livro muito interessante. Eu tenho esse dilema seu de não dar conta de ler tudo que de 2023 também, Sim, mas eu estava conversando com um colega nosso aí, falou assim, não me preocupa não, que nunca vai dar tempo. Então você é verdade. tem que estressar menos, porque não vai dar tempo e não dá tempo para mim, não dá tempo para você, ver o que é prioritário. Se você conseguir fazer o que é importante, você já está bem. Livro muito bom, já li alguns. E hoje nós vamos falar especificamente, Leonardo, sobre o artigo que está na nossa página 218, o futuro da energia e a demanda de minerais para o desafio das mudanças climáticas. Aí, só isso aqui daí o quê? Umas 3 horas de conversa, né? Exatamente. Assunto complexo. Por favor, dê um panorama geral desse artigo seu para nós, por favor. Bem, doutor William, assim, eu vou falar, eu queria, assim, como o senhor citou, né, assim, até aqui está o livro, né, a Thaís, nós co-organizamos, né, esse livro, junto com pessoas do Brasil todo, né, pessoas que fizeram um curso de pós-graduação e pediram gentilmente para ver se eu poderia ajudar a organizar, juntamente com a Thaís, que era uma aluna. A Thaís, uma colega nossa que mora na Paraíba, em João Pessoa, doutoranda agora, inclusive, Thaís é fora de série, e a gente dividiu o livro em vamos chamar de 3 perspectivas, né, vamos chamar assim. Então, a gente vai ter um direito da mineração em interfaces jurídicas, o direito minerário, aspectos sensíveis do direito minerário, e a gente quis trazer uma terceira parte, que é mineração, ESG e transição energética, né? Que é onde esse artigo, o futuro da energia e a demanda de minerais para o desafio das mudanças climáticas, ele está inserido nesse bloco, vou chamar assim, de mineração, ESG e transição energética. Eu escrevi em coautoria com um colega nosso, que é o Maurício, né, o Maurício Verquema. Muito conhecido também. Muito conhecido também, um colega de longa data, assim, a gente está sempre junto também escrevendo, às vezes, né, quando a gente consegue. O Maurício é um parceiraço, assim, né, das discussões. A ideia, doutor William, era assim, eu entendo que as discussões sobre ESG, sobre emergência climática, sobre mudanças climáticas ou emergência climática, independente do nome que a gente dê, eu acho que eles, a minha opinião, a maior parte das vezes resvalam nas coisas, ou então eles são muito abstratos, que a gente não consegue trazer para o concreto, sabe? E o que isso tem a ver? Eu acho que a mineração tem uma dificuldade de ser defendida, né? Eu estava lendo um artigo na revista Piauí sobre o Vale do Lítio, né? Que saiu recentemente no norte de Minas Gerais, na região do Jequitinhonha do norte, né? E tem, sei lá, 5% do artigo fala alguma coisa positiva, né? Porque é interessante, agora estão batendo, né? Estão falando muito mal dos investimentos. Um lugar que, para quem conhece minimamente Minas Gerais, sempre foi abandonado, vulnerável. Quando tem um fiapo de esperança de ter algum resgate das pessoas, e o resgate das pessoas só se dá pela via econômica, da inclusão. Na minha opinião, doutor William, só se dá dessa forma. E eu tive oportunidades, né,
estou escrevendo um trabalho agora, tem ainda fase de escrita, eu coloco isso lá na apresentação, que assim, eu posso me, digamos assim, jactar, né, que eu sou, né, uma cria da mineração, trabalhei na indústria da mineração e trabalho até hoje na indústria da mineração. Não significa que não tenha problemas, como qualquer outra indústria, como a indústria da beleza, como a indústria da moda, como o agronegócio, qualquer indústria tem, não é? Óbvio que tem. E mesmo fora da indústria, né? Se a gente for pensar, por exemplo, os grandes nacionais, por exemplo, no meu ponto de vista, a falta de saneamento básico, no meu ponto de vista, é um grande problema nacional. Primeiro, pelas doenças que gera, e segundo, que atinge a camada mais pobre. Isso aí ninguém comenta. Eu até citar esse caso aqui do saneamento, doutor, ele assim, o artigo trata de mineração SG e transição energética. Só que a gente está falando de um negócio e a gente tem pessoas na nossa cidade, não, a gente está falando de pessoas a 500 quilômetros, não, a gente está falando de pessoas no nosso espaço de ocupação que elas estão expostas a esgoto. Isso. Né? Se a gente sair aqui, a gente se encontra em Belo Horizonte, se a gente andar 15 quilômetros dentro de Belo Horizonte, ou seja, nem sai do município, a gente vai numa região que é absolutamente abandonada, falta saneamento, falta fornecimento de água, né? Básico, é o básico, tanto é que chama saneamento básico, né? A gente está falando de transição energética e o nosso vizinho não tem saneamento, fica uma conversa meio descompassada. Mas não significa que a gente não deva tratar de transição. Então, acho que para a gente falar de mineração, ESG e transição, seria dar um pouco de concretude nesse negócio, né? E eu acho interessante, doutor William, que as pessoas falam que a gente precisa investir em descarbonização, a gente precisa investir em redução dos combustíveis fósseis, né? O Brasil, historicamente, já tem uma matriz energética bastante, vamos chamar de limpa, entre aspas, né? Não porque foi altruísta, não por altruísmo, por necessidade, porque se tivesse carvão, como os nossos vizinhos, ia ser carvão. Como a gente não tinha carvão de qualidade, a gente usou a força queda d'água, né? A gente, digamos assim, o Brasil e a Noruega têm essa característica de terem uma matriz energética, né, de energia elétrica limpa, como diria Guimarães Rosa, não foi por precisão, né? Não foi porque ela escolheu isso lá no passado. Pois bem, a gente fala disso tudo, a gente fala que tem que descarbonizar porque tem as emergências climáticas, e tem a questão que a emergência climática ela não respeita fronteiras, eu acho isso, eu concordo, a gente viu os desastres recentes no Rio Grande do Sul, só que a gente precisa da atividade de mineração, né? E a atividade de mineração, sem ela não há como a gente discutir, e não é que é um ator, digamos, coadjuvante, para usar a perspectiva do cinema, né, doutor William? É um ator protagonista. Sem minerais, e aí eu estou falando nem dos minerais, aquela discussão dos minerais críticos estratégicos, sem o tão convencional ferro, a gente não vai ter também mudança, a transição energética, né? E eu acho que a gente chegou num momento de dicotomia, né, que eu quero o máximo, digamos assim, de restrições, eu não estou falando nem de escrutínio, de fiscalização, a gente quer restrição à atividade de mineração, mas, por outro lado, a gente precisa. Como é que a gente compatibiliza esses olhares? Né? E aí, eu acho que a ideia do artigo foi essa, sabe, doutor William? E mostra um total descompasso e um total desconhecimento que o público, em geral, tem da atividade de mineração. Eu acho que tem eu comento com alguns colegas, né, colegas em comum que nós temos, doutor William, que o Brasil, a gente não conseguiu fazer um movimento que outros países de tradição mineral fizeram, que é fazer uma transição daquele modelo meio, vamos chamar assim de rústico, para não usar outra palavra, como a Austrália, Canadá, Estados Unidos fizeram, né, de ter muito garimpo, né, e
modernizar essa indústria e deixaram para trás digamos, aquela situação muito rústica, muito, vamos chamar até de agressiva, né? Rudimentar, exatamente. Nós não fizemos esse movimento. O que eu estou querendo dizer é, nós temos uma indústria de mineração super moderna no Brasil, só que a maior parte das pessoas não sabe disso, né? E esse desconhecimento se reflete nessas questões de transição, na medida em que as pessoas querem uma transição energética para 2030, 2035, 2040, e um projeto de mineração, ele não é a hora que você quer. Tem inúmeros fatores extrínsecos à vontade do empreendedor. E não é nem questão de dinheiro. É questão de, realmente, a dinâmica do mercado e do setor, né? O senhor sempre fala da questão da taxa de sucesso, né? Para cada X pesquisas eu vou ter uma pesquisa que isso vai se converter numa lavra, né? Mesmo. E aí eu vou ter, na melhor das hipóteses, independentemente da substância que a gente esteja falando, a gente vai ter aí, na melhor das hipóteses, 10 anos, 12 anos entre o início, né, e não é nem ela iniciar a operar, ela está comissionada para iniciar a operar. E o empreendedor não teve um retorno de um centavo que ele colocou até esse momento. E as pessoas criticam. E aí é um negócio interessante. Mas, gente, é absolutamente inviável um negócio desse. Né? E as pessoas olham assim, mas a empresa X, a empresa Y ganha milhões, mas ela assumiu o risco que ela assumiu anteriormente. Será que não é realmente uma retribuição? Né? Eu acho que a gente tem essa questão de olhar a mineração com olhar muito, né? Quando eu falo a gente, o senso comum, tá, doutor? A gente tem esse olhar negativo, a gente não olha para exatamente, eu preciso desse setor. E eu nem gosto daquele, não é que não gosto, eu tento evitar usar uma coisa que eu sempre falei também, de que mineração é tudo, mineração é necessária para tudo. Eu acho que isso a gente até passou. Eu falo com as pessoas agora, doutor, eu falo assim, falar mal da mineração é a mesma coisa de falar mal da lei da gravidade. Não adianta nada se falar mal da lei da gravidade, ela vai continuar existindo, porque eu preciso dela. Né? Perfeito. E as pessoas geralmente imaginam carro, eletrodoméstico. Eu falo assim, gente, é comida na mesa. É comida na mesa, né? A gente fala muito do agronegócio brasileiro, que até a década de 70 era inexpressivo o agronegócio brasileiro. E essa o Brasil produtividade, só acrescentar, essa produtividade que nós conseguimos foi graças aos fertilizantes minerais. Porque exato. Não dá essa produtividade nunca, e nem tem volume para isso. Exatamente, doutor Ilho. E aí, a gente que está em regiões, assim, como é que seria o nosso conquista do nosso oeste, né, vamos chamar assim, dos americanos, que foi o Cerrado brasileiro, ele só foi obtido com muita tecnologia e muito risco. Né? Gente que se dispôs a estudar como é que eu faço a correção desse solo. E a correção do solo não é algo religioso, miraculoso, é tecnologia, é mineração. Né? Então, eu já até nem uso mais esses argumentos de que mineração é tudo. Mineração é a mesma coisa, repito. Quando a pessoa quer criticar, é fácil criticar a mineração. É muito fácil. Então, eu tento, juntamente com o Maurício nesse artigo, exatamente dar essa perspectiva, sabe, doutor Ilho? Ok, a gente quer falar de ESG, a gente quer falar de descarbonização, eletrificação, transição energética. Vocês como se a gente tivesse sociedade, vamos chamar à mesa quem é que tem que estar nessa discussão. Não dá para a gente querer discutir isso sem esse ator presente. E não dá para a gente discutir isso com o modelo institucional, jurídico, tributário e social, socioambiental, socioeconômico que nós temos hoje. Né? E repito, eu acho que nós temos um nível
de restrição à atividade de mineração que me causa um certo um temor. Acho que a gente tem que discutir de forma técnica, adulta, tá, doutor William? E de forma a ter como objetivo, né, viabilizar projetos de mineração, né, que vão inserir o Brasil numa cadeia global de suprimentos, né, que possa assegurar realmente resgate das pessoas, assegurar uma coisa que eu vejo poucos estudiosos falando: atividade de mineração, ela tem a capacidade de fixar as pessoas no interior do Brasil, né? Ao invés da gente, o Brasil foi um país que teve um processo de urbanização talvez dos mais violentos no mundo. Em menos de 50 anos, a gente saiu de uma população eminentemente agrária para uma sociedade com níveis de urbanização que a Europa não tem, né? O resultado. E com todos os problemas que isso traz, né? Todos os problemas que a gente tem. E o que eu tenho, o meu temor, que é o que eu queria complementar, é que a gente, ao invés de querer fazer mudanças incrementais para dar mais segurança jurídica, diminuir as incertezas, a gente está fazendo um movimento exatamente contrário, querendo fazer movimentos muito radicais, muito, digamos assim, os duplos twist carpado, né, que a gente vê acontecendo, que me dá um certo temor se isso vai gerar algum ganho. Por exemplo, eu estava num evento que não era especificamente de minerário, mas envolvendo tributação na mineração. Eu citei lá, por exemplo, o Decreto-Lei 227, né, o Código de Mineração, ainda que com mudanças ao longo desse tempo, ele tem mais de 50 anos. Efetivamente, foi um instrumento. A gente reclama tanto do Brasil que nada é estável, né? Mas ele, conceitualmente, ele vem tendo uma perenidade, ele vem sendo testado ao longo desses mais de 50 anos, né? E aí a gente simplesmente virou e começou a achar que ele não presta, né? A gente simplesmente, mas será que precisa da gente mudar tudo? Será que não dá para fazer essas mudanças incrementais, por exemplo? E tem coisas que eu acho que a gente tem um vício no Brasil, doutor, de achar que tudo a gente muda por lei. E eu acho que assim, a gente está num momento, por exemplo, de mudanças tecnológicas que o órgão regulador também poderia entrar nessa. E além disso, a gente tem uma fragilidade grande que a indústria da mineração, o setor da mineração, ele não é feito somente das empresas de mineração. Ele é feito pelo órgão regulador, ele é feito pelo Ministério das Minas e Energia, ele é feito, enfim, por todos os atores que têm algum tipo de interesse, pela própria comunidade, eventualmente, né? E a gente vê uma agência nacional que está absolutamente abandonada, né? E o regulador é muito importante para a empresa, porque o regulador é que vai te falar, inclusive te dar sinais, né? Te dá, eventualmente, o empreendedor vai entender os incentivos que ele vai ter para eventuais, digamos, mudança de curso. Mas num cenário em que a gente tem uma agência que, infelizmente, né, vem sofrendo perdas, e inclusive perda de memória, né, perda do histórico, de toda a história da mineração brasileira, eu temo que aí a gente vai conviver com essas ideias, vamos mudar tudo. E mudar tudo não me parece que é a solução mais clara, né? E quando a gente fala de energia, eu converso com a turma de energia também, de infraestrutura, né? E eu acho que o descompasso que a gente cita, eu e o Maurício aqui no artigo do Dr. William, que os projetos de energia têm uma vida, um tempo para serem implementados que é diferente do projeto de mineração. Então, quando eu vejo as pessoas falando, por exemplo,
da própria, por exemplo, para a gente usar uma substância, cobre, né, ou o próprio ferro que a gente citou aqui, ok, o mercado de energia fala assim, olha, eu tenho uma demanda para atender nos próximos 5 anos. Em 5 anos, seguramente nós não vamos ter um aumento substancial da produção de cobre. Por quê? Porque não dá o incentivo, quando eu falo incentivo no sentido econômico, né? O incentivo que o mercado indica, olha, empreendedores, a gente vai demandar substância tal, ferro, cobre, ouro, seja qual for. E ele coloca no espaço de tempo em 5 anos, a mineração não trabalha com esse espaço. Por isso que a gente vê movimentos aí no mercado internacional, grandes players, um querendo comprar o outro, que é a forma de você dar um salto mesmo, vai ser essa, porque do ponto de vista de, digamos, vamos chamar assim, orgânico, né, que é fazer um processo de prospecção, exploração, desenhar um projeto, aprovar um projeto, captar dinheiro, porque precisa de dinheiro, é a indústria capital intensiva. Implementar é muito distante esse lapso, né? Eu acho que as pessoas não estão vendo, estão achando só que é comprar um carro elétrico, e não é isso, é muito mais profundo que isso. Sem dúvida. A sensação que eu fico, não sei se é a sua, com uma certa tristeza, do país não dando conta de construir seu futuro. Tem uma frase muito boa, assim, a única forma de você garantir um bom futuro é você construí-lo. Não ficar esperando que ninguém faça isso para você. Exato. A impressão que o Brasil não consegue construir o seu destino, ou controlar o seu destino, sabe? Fica dependente de vários fatores. Sim. Em relação à sua colocação muito boa, esse é um assunto, eu chamaria assim, metafísico, quase, entendeu? Porque tantas variantes e tal. Duas coisas que eu penso é o seguinte: primeiro, que o Brasil não dá conta minimamente de resolver seus problemas. Por exemplo, a extração ilegal. Mas o Brasil tem 8.500 km², não sei o quê, poxa, mas isso depõe contra o país que não consegue resolver esse tipo de coisa, pelo menos minimizar. Né? Uma outra questão também que vem sendo sempre discutida e levantada, é assim, a sociedade não entende da mineração, não gosta de mineração. Algumas vezes eu penso que há uma narrativa orquestrada contra a mineração, sabe? Outros interesses que sentem bem em falando mal da mineração, sabe? Muitas vezes eu penso até na possibilidade de uma coisa bem orquestrada, sabe? Meter o pau na mineração, não sei o quê, e a sociedade não movimenta, o país não movimenta, dá motivos para falar mal, né? Essa questão da extração ilegal é uma coisa realmente complicada, que não é só problema do Brasil, tá certo? Né? Esses países todos que estão na região amazônica têm problema de extração irregular. Todos têm. Mas nós temos que cuidar da nossa vida. Né? Eu acho, doutor William, assim, eu tive a oportunidade, recentemente eu estava em 2 minas da empresa que eu trabalho, que é a Equinox Gold, e por um acaso a gente estava fazendo uma campanha de um treinamento, e eu estou lembrando disso porque o senhor falou a questão de uma campanha, né? E tinha um consultor conosco, um consultor que trabalhou durante a vida toda em redes de TV, em organismos de imprensa, né? E ele depois migrou para uma área de consultoria, e de São Paulo, que é um estado que, se a gente falar de mineração, a gente vai ter mais as minerações relacionadas aos agregados, né? Então, assim, é um estado que é a locomotiva do país econômica, ao mesmo tempo, por outro lado, talvez a gente vai ter bolsões lá de pessoas que entendam de mineração, mas no sentido geral, né, a mineração está muito longe, né, deles, né, fisicamente, inclusive. Mas o que eu queria dizer é que a gente estava lá e eu perguntei para ele: você quer visitar a mina, uma mina subterrânea? Ele falou: nossa, adoraria, quero conhecer isso aqui. E ele chegou, ele comentou comigo, inclusive. Ele comentou, falou: nossa, meus amigos de São Paulo, sim, falaram: nossa, você vai estar numa empresa de mineração, o que é isso, né, sabe? Isso é exatamente o que o senhor falou. A gente foi na visita
Pô, e é uma atividade muito dura, atividade de mineração, não é fácil, não é fácil. E a gente foi, e ele adorou, ele falou assim, olha, eu nunca tinha imaginado que era isso, eu imaginava outra coisa, completamente diferente. Então, assim, eu concordo plenamente com o senhor, doutor William, eu acho que sua fala é fantástica, eu acho que tem uma má vontade, vou até usar, tem uma má vontade em relação à mineração. Mas eu acho que a gente tem que fazer um papel também, a gente tem que fazer um papel meio de comprar algumas brigas, sabe? Eu acho que a indústria da mineração não fez isso no passado por diversas questões, E é porque aí a gente volta naquela discussão inicial. É muito difícil defender a mineração, então, mas a gente tem que escolher essas brigas, né? A gente tem que aproveitar essas oportunidades que eu acho que a emergência climática traz. Eu nem entro na discussão se as pessoas acreditam ou não, eu acho que é uma questão até geológica, geometeorológica, né? Assim, independe de eu querer ou não, pouco importa. Mas é uma oportunidade que a gente tem. E o senhor falou aí a questão do Brasil, de inserir. Tem há muitos anos eu li uma entrevista do Alain Belda, que foi presidente da Alcoa, na mineradora, e ele chegou a ser presidente mundial da Alcoa brasileira. Ele falou um negócio que eu notei também. Ele falou assim: o Brasil é o país das oportunidades perdidas, né? E eu tenho esse receio da gente realmente perder as oportunidades. As pessoas falam, mas tem a rigidez locacional. Não tem jeito, não, tem reserva. Eu não tenho tanta certeza assim, sabe, doutor William? Na competição entre jurisdições minerárias, vamos chamar assim, o empreendedor, ele faz essa análise. Ele faz a análise assim, olha, eu quero, né, lavrar a substância X. Qual é a jurisdição que vai me dar maior segurança? E nisso aí eu acho que a gente perde, ou a gente pode perder no futuro próximo. E essa questão da extração ilegal, assim, entendo, igual o senhor falou, o país é grande demais, mas eu acho que como é que eu posso dizer, é uma desculpa, né, para a gente também falar isso, né? Isso. Porque, assim, eu comento com as pessoas, né? E dá motivo para os outros falarem e associarem essa extração ilegal como indagação, como se fosse tudo uma coisa só. Exato. Eu falei um dia, isso eu não vou falar aqui, como é que fala, só papo que a gente está, de quem, digamos assim, eu vou falar um negócio que pode parecer um pouco de recalque de minha parte, não é. É porque eu estava conversando uma vez com um determinado profissional em outro estado, um defensor público, não vou falar o nome dele. Gente finíssima, gente ótima, tal. Eu falei com ele, olha, iniciar uma ação civil pública, discutir, levar para a imprensa, quanto a empresa que tem CNPJ, endereço conhecido, é fácil demais. Isso é fácil demais. Agora, vamos fazer a mesma coisa com as centenas de extrações ilegais que a gente tem. A gente está disposto? Aí a gente enfrenta, ameaça de morte, PCC, crime organizado. Mas aí, então, a gente tem que escolher. Não tem jeito, o Estado não tem recurso para fazer tudo. Né? É uma lei da economia. Não, os recursos são finitos. E aí, senão a gente vai continuar enxugando gelo, a gente vai ver a cada 2 anos os desastres dos Yanomamis, lá do Tapajós, enfim. Sem dúvida. Como é que fala, doutor? O que eu estou querendo dizer? E não estou aqui, digamos assim, retirando a importância dos acidentes ocorridos com as barragens em 2015, em Minas e em 2019. Não é isso. Claro que não. Né? Pelo contrário, até diria. Eu não vejo um setor que, após um desastre, conseguiu um modelo de reparação como foi o setor da mineração. Né? Todo ano chove no Rio de Janeiro, em Petrópolis e Teresópolis. Um ano morre 900, outro ano morre 100. Eu não vejo um modelo de reparação lá. Mas aí eu não posso criticar, porque eu estou falando da mineração. Exatamente. Né? Então, assim, querem até calar o discurso.
Perfeito. E esse mesmo grupo que baixa na mineração cala do outro lado. Exato. Então, mas isso, ó, esse assunto aí. Esse é o, como o senhor disse, eu não vou. Senão esse aí vira até polêmica, né? Mas assim, é um negócio. A gente que vive nesse ramo há tantos e tantos anos, doutor Eli, é óbvio que a gente sabe que tem desafios mesmo. Claro, é claro, o setor financeiro tem, todas as indústrias têm, o governo tem, a gente citou saneamento aqui, né? Segurança pública, a gente tem problemas seríssimos no Brasil, né? Mas não tem jeito, se a gente, assim, a atividade de mineração, ela pode contribuir com o Estado. Quando as pessoas falam de, por exemplo, de CEFEM, por exemplo, ou de geração de riqueza, porque cidades, gente, a mineração é a única atividade, e o senhor fica à vontade para me corrigir, tá, doutor William? É a única atividade que ela se preocupa em encerrar a sua atividade com o fechamento de mina, né? A gente poderia citar exemplos de outros setores que eventualmente abandonam, né, suas atividades, não acontece nada, né? A atividade de mineração teve até esse cuidado. Ela nunca escondeu que ela tem início, meio e fim. Isso é que é interessante, né? E mesmo em relação ao passado, Leonardo, é o seguinte, nós temos que ver que a legislação ambiental, ela é recente. Exato. O último número que eu ouvi, nos Estados Unidos, há mais de 1.000 minas abandonadas. Sim. Ou seja, mas também, desde do Golden Rush, não sei o quê, foi aprimorando. Hoje as novas já não tem mais isso, não sei o quê, tal. Mas existe um passado aí de evolução, né, de educação, de legislativa, etc. Muito bom. Bom, mostrando o livro aqui mais uma vez, deixa eu pôr aqui. Muito bom. O pessoal encontra na Amazon, já está na Amazon. Na Amazon encontra para vender. Na Dialética também. Na Dialética, no site da Dialética. Ótimo. Eu até comprei uns exemplares, tal, comprei pela Amazon, chega super rápido, doutor William. E a ideia é exatamente a gente trazer a perspectiva. Se o senhor me permite acrescentar, doutor? Lógico. Eu tive uma conversa recentemente com uma colega nossa, que é a Gabriela, né? A gente estava num encontro, a gente conversou, e eu tenho um pouco de... Eu brinco, né? Assim, eu não... Como é que eu posso dizer? Eu não sei se eu... A pessoa, você é de direito minerário, você é do direito... Eu não sou de... Sou o Leonardo, né? Que eu gosto de escrever e eu gosto de estudar o negócio, né? E me incomoda um pouco, e talvez eu esteja errado, mas me incomoda quando eu leio alguns textos de as pessoas tentando, digamos assim, reduzir o direito minerário ou a mineração a algum subcapítulo de algum ramo do direito, como direito ambiental, como direito administrativo. Isso me incomoda. Vamos chamar até do ponto de vista hermenêutico, vamos chamar assim. Como se fosse uma diminuição, como se fosse como é que fala? Um rebaixamento, né? Como se fosse, aquilo ali é a mineração, aquele povo que dá trabalho. Peraí, né? Assim, de novo, a gente tem décadas de aprimoramento legislativo, né? E que eu acho interessante é que é um ramo que aprendeu, né? A gente pode criticar alguns movimentos legislativos atuais que a gente vê, eu particularmente acho que tem algumas ideias aí dos legisladores em relação ao direito minerário que me causam também um temor, questão de permitir uma lavra garimpeira numa área já concedida sem anuência do conselheiro. Eu fico meio, como assim? Né? É a mesma coisa de permitir, na minha opinião, é o domínio clássico lá do direito civil. Como é que você permite alguém de usurpação até do direito daquele concessionário, né? E eu vejo que o direito minerário não teve essa ânsia de a cada momento querer inovar.
Não, foi um conhecimento, digamos assim, estocástico ao longo do tempo, e eu acho que a ideia nossa era trazer assim, peraí, gente, o direito minerário, ele está muito consolidado, não vamos querer subvalorizá-lo, colocá-lo como um capítulo, né, de um outro ramo. Não, ele tem... Exato, ele tem toda uma estrutura própria, né, toda uma construção lógica, epistemológica própria, que dá lastro para ele existir. Essa discussão da autonomia do direito minerário foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu comecei a estudar esse assunto no final da década de 80. Primeiro, que outros países já tinham doutrina advogando a autonomia do direito minerário em função de duas coisas: institutos próprios e conceitos próprios. Sabe? Isso aí, e realmente, por exemplo, a nossa concessão de lavra. A nossa concessão de lavra é completamente diferente da concessão administrativa normal, e vai, é outro assunto. Muito bom. Ó, aqui agora, no finalzinho, um livro da minha biblioteca, que eu sou muito orgulhoso, sabe? Onde eu estava vendo aí uma matéria sobre as grandes bibliotecas, né, do Brasil, não de direito, é muito interessante, famílias com 5.000 volumes, sabe? E mostrando como que essa transição, como que quem são os grandes colecionadores e como que eles adquirem, por exemplo, livros, essas coleções que se apresentam, muito interessante. E a minha biblioteca eu gosto muito. Eu estou com o mesmo problema seu, aquela sensação que uma existência não vai ser suficiente para ler tudo. Exato. Tá certo? Então, exato. Vamos ver como é que eu vou resolver esse dilema existencial, tá certo? Bom, o livro de hoje tem olha, coincidentemente, eu tinha marcado aqui uma partezinha que tem muito a ver com o que nós falamos aqui. Eu vou ler um parágrafo para nós. Ideias políticas de Pandiá Calógeras. Um livro muito, muito interessante. O Pandiá Calógeras, ele estava sempre metido em discussões minerais. Aqui tem 3 volumes dele, que eu não vou falar hoje, vou deixar para falar outro dia, para não dar spoiler, sabe? Esses volumes dele aqui são de 1904, 1905. 3 volumes, bem interessante. Ele foi a origem do direito minerário, na época, a legislação mineral por estado, sabe? Ele faz uma referência muito elogiosa da legislação de Minas Gerais, que era mais avançada do que de outros estados. Muito bom, mas 3 volumes, isso aqui é assunto para outro dia. Só para fazer uma conexão entre uma coisa e outra. Aqui, esse livro aqui, Ideias Políticas de Pandiá Calógeras, foi publicado em 1987 pelo Senado Federal, mas aqui é assunto 1903, exatamente aqui ele se metendo na Comissão para a Indústria Mineral, 1903. Tem um capítulo aqui todo, mas um parágrafo assim. Sobre o Império dominava esse assunto, ou seja, a questão da mineração. Segundo o direito, então, vigente, a separação da propriedade das minas da superfície. E as minas pertenciam à coroa, né? Exato. Ao proclamar-se a república, vieram para a Constituinte homens cujos talentos merecem o respeito de todos nós, porém, cuja erudição não estava de pleno acordo com as necessidades e contingências de todos os dias. Ou seja, eram teóricos. Exato. Espíritos afeitos a generalizações. O dia a dia está longe das generalizações. Exatamente. Não sabiam fazer aplicação dos princípios ao meio. Em breve prazo foram notadas as dificuldades que dali se têm originado. E por este motivo, a reação se fez sentir em 1892 no seio da Câmara. Ou seja, o fazendeiro não explorava, não deixava ninguém explorar. A Revolução Industrial
Primeira Guerra Mundial comendo solta, precisando muito de minério, e o Brasil ainda nesse estado. Esse problema só foi resolvido em 1934, você vê. Nós estamos falando de 1903, 30 anos, 31 anos da data desse posicionamento dele até resolver o problema, né? Muito bom, sabe? Ideias políticas. Até anotei aqui para ver se eu consigo uma edição no Senado, viu, doutor William? No Senado, talvez no sebo. Talvez no sebo. Estante virtual, não sei o que, talvez você consiga. Bem interessante. Eu não canso de falar dessa biblioteca. Tá certo? Eu gosto muito e tem muita coisa boa, viu? Vou continuar apresentando aqui. Muito bom. Aí, 1 minuto para encerramento, por favor. Não, agradeço. Eu acho que, assim, reiterando, assim, eu assisto os episódios, até parei no penúltimo, né, do Mining Talks. Eu acho que o trabalho que o senhor faz, doutor William, é um negócio, assim, merece realmente publicidade, porque ao longo de todos esses anos tem a coragem e a determinação e o método, né? Não é coragem, às vezes, sem método não adianta muita coisa também não, né? Coragem, determinação e o método, né? Para trazer os temas de direito minerário, insistindo nesse tema, né? E da importância dele para o desenvolvimento, não só para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais, que inclusive tem em seu nome, né? A característica da mineração, mas também o desenvolvimento da mineração no Brasil. Agradeço muito de poder participar, tentar dar minhas pequenas contribuições aqui, mas, na verdade, eu gostaria de agradecer ao senhor pelo trabalho excelente que é feito pelo Mining Talks, e, enfim, e também na produção bibliográfica, né, que o senhor também é bastante... Sempre trabalhando. Exatamente. Estou aqui quebrando a cabeça com mais um. Uma coisa boa aí, ó. Eu acho que tem que o do Código de Mineração anotado. Isso, também tá, não. Olha bem, Leonardo, é o seguinte, estou trabalhando nos dois. Só que um é uma metodologia mais específica, diria assim, mais objetiva, e uma outra coisa que me chama a atenção, uma espécie de teoria geral do direito da mineração, sabe? Bacana. Pouco estudado, não sei o quê, e isso toma tempo. Demais. Toma tempo, Demais. porque você não tem bibliografia. Exatamente. Tem que sair buscando, um monte, né? Tem que sair buscando. É um assunto que eu tenho estudado, só que realmente isso toma tempo, você não pode delegar. Exatamente. Muito bom. Aqui é o seguinte, nós terminamos, já fazemos o convite para o próximo. Você vai aceitar em público, né? Já aceitou. Obrigado. Tá bom. Já aceitei. Muito bom. Muito bom. Este foi mais um Mining Talks. Esperando vocês no próximo. Até.